Diz assim a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovação, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. E uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar? Deixe a sua Bíblia aberta. Pai querido e santo, muito obrigado pelo teu grande amor. Obrigado pela palavra que lemos no início do culto, convite para adorarmos o Senhor. Obrigado porque também tivemos a oportunidade de cantar a tua palavra através das canções, respondendo também o chamado do Senhor para que louvemos o Senhor. Também, ó Deus, obrigado pela oração guiada pela tua palavra, que traz consolo, que refrigera a nossa alma, que consola as nossas vidas e nos encoraja a prosseguir. Pedimos que o Senhor uma vez mais nos fale, através da palavra do Senhor, que será exposta nessa noite. Certamente o Senhor tem muito a nos dizer. Quebra as nossas cadeias, amassa o nosso orgulho, nos edifica, para que possamos sair daqui nessa noite, exortados, mas encorajados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma carta muito especial. A carta ou a epístola de Tiago. Qual que é a diferença entre carta e epístola? É que a carta geralmente tem nome dos destinatários, tem uma saudação a algumas pessoas no final. A epístola, ela é uma carta, mas que se parece muito mais com um sermão. Tanto que Tiago, ele não cita nomes de pessoas específicas. É uma carta geral, tanto que ela é incluída dentro da categoria do Novo Testamento de cartas gerais. E quem escreve esse texto é Tiago, não o apóstolo. É o Tiago, meio-irmão de Jesus. Esse mesmo Tiago
que lá em João capítulo 7, verso de número 5, diz que era incrédulo, assim como toda a família de Jesus. Esse mesmo Tiago, que também após a aparição do Senhor Jesus, relatada por Paulo na primeira carta aos Coríntios, que quando Jesus ele ficou na terra, ainda se aparecendo para inúmeras pessoas, o apóstolo Paulo vai registrar que no final ele ainda apareceu a Tiago e aos apóstolos. E ao que tudo indica, esse Tiago, ele se converte, ele entrega a vida dele a Jesus, não só como seu irmão agora, mas como Senhor e Salvador da sua vida. Esse Tiago, que ao passar do tempo, lá no livro de Atos, nos indica que ele se tornou uma pessoa muito importante, uma liderança da igreja juntamente com Pedro. Mais adiante, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que Tiago era a coluna da igreja. E Tiago, ele é, por exemplo, quem detém a fala conclusiva sobre o problema que surgiu entre gentios e judeus, entre guardar a lei e não guardar a lei. Então nós estamos diante de Tiago, esse meio-irmão de Jesus, um líder da igreja de Jerusalém. E Tiago aqui ele escreve a sua carta especificamente para os crentes judeus. Lá em Atos, capítulo 2, nós descobrimos que quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, eles começam a falar em outras línguas, outros idiomas, e outros judeus que estavam espalhados pelas nações do Império Romano, eles ouvem a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo os convence, eles se arrependem, entregam a vida dele a Jesus, e eles voltam para as suas cidades, e ali começam a pregar o Evangelho. E é bem verdade que esses judeus crentes, agora eles estão sofrendo uma grande perseguição pelos próprios judeus não crentes. E essa informação chega a Tiago, e Tiago então escreve essa epístola como uma carta aberta, uma carta geral, sobre inúmeros assuntos. Dentre um deles a questão das provações, do sofrimento. E é tão interessante quando nós olhamos para esse texto, que Tiago, ele começa esse texto, meus irmãos, de uma maneira muito direta. E ele traz informações preciosas. Por exemplo, no verso 1, ele se coloca como Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Em nenhum momento nós vamos ver ele se aproveitando da condição dele de irmão e falando, quem está escrevendo aqui é Tiago, irmão de Jesus. Ele se coloca numa posição de servo. Irmãos, pare para pensar o impacto dessa verdade. Porque talvez, dentre o grupo dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, ninguém conhecia Jesus em maior intimidade do que Tiago. Tiago conhecia Jesus desde a infância, brincava com Jesus, comia refeições com Jesus, experimentava das refeições familiares com Jesus. E mesmo assim, debaixo de toda essa intimidade, Tiago se coloca como servo. E a palavra para servo aqui é literalmente escravo de Jesus. E aqui ficou um ponto interessante, especialmente para o mundo evangélico que nós vivemos, porque hoje parece que os grandes mercadores da fé, os grandes nomes da pregação bíblica da internet, não aqueles que têm compromisso com a palavra, mas se dizem tão santos e numa intimidade tão grande com Jesus, que ao invés de se colocarem como escravos e servos, se colocam como detentores de privilégios. Se colocam numa posição de estarem numa categoria acima dos demais crentes. São geralmente homens e mulheres que querem ser bajulados, querem encher as suas contas bancárias à custa da fé do povo de Deus. E se dizem estar assim com Jesus. Quanto alguém que estava assim com Jesus, disse que era escravo dele, disse que era servo.
E ainda que Tiago ele escreva para as 12 tribos espalhadas, aqui é uma alusão para esses crentes judeus que estavam espalhados por todas as regiões do Império Romano, essa carta também ainda assim ecoa e se aplica às nossas vidas hoje. Não é porque ela foi direcionada inicialmente para um público que ela não se aplica, porque ela é palavra de Deus e por ser palavra de Deus, ela também fala aos nossos corações. E Tiago ele continua o texto com uma afirmação difícil, impactante e estranha. Ele diz assim: meus irmãos, tenham por motivo não de alegria, mas de grande alegria o fato de passarem por várias provações. E várias aqui é de todo tipo mesmo. Porque nós vivemos num mundo estranho, cujas circunstâncias não são controladas. E sabe por que essa palavra é difícil? Fale para alguém que acabou de receber o diagnóstico de um câncer, para ela ter motivo de grande alegria o fato dela passar por tribulação. Fale para um casal que perdeu o seu filho. Fale para alguém que foi despedido e que está agora passando fome, com o nome todo endividado. Fale para alguém que experimenta a infidelidade conjugal, um divórcio. Fale para alguém que está sofrendo bullying ou sofrendo perseguição no trabalho, que ela deve se alegrar grandemente pelo fato de passar por inúmeras provações. Esse é o tipo de texto muito difícil. É um texto difícil da gente engolir. Difícil demais a gente aceitar. Agora, Tiago, ele não está criando a roda. Ele não está falando algo novo. Pelo contrário, Tiago ele está trazendo à luz aqueles irmãos e irmãs que estão passando por perseguição, falas do próprio Jesus, do próprio apóstolo Pedro e do próprio apóstolo Paulo. O texto que o João leu, por exemplo, aqui na intercessão de 1 Pedro capítulo de número 5, ele fala sobre isso, sobre resistir o diabo, sobre perseverar, porque irmãos estão sofrendo também, assim como eles. Se nós olharmos, o texto também de Pedro capítulo 1, verso 6, 7 diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da sua fé, que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Paulo, em Romanos capítulo 5, 3, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Parece que é a mesma métrica que Tiago usa aqui. E a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. E o próprio Jesus disse isso no Sermão do Monte. Mateus capítulo de número 5. Bem-aventurado são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então o que Tiago está dizendo, por mais difícil que seja para a nossa cabeça assimilar, é uma coisa que ecoa por todo o Novo Testamento. E não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Essa tal provação. Várias, de todos os tipos. E aí então Tiago, ele começa a falar sobre os benefícios dessa aprovação. O verso número 3, ele diz: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. E é interessante o fruto ser a perseverança, porque Deus sabe como é difícil perseverar. Só Deus sabe como é difícil para nós perseverar.
E a maneira como Deus atinge dentro do nosso coração o ímpeto da perseverança é fazendo com que a gente passe pelas provas. Existe um ditado árabe que diz o seguinte: que o potente sol sem as chuvas é o que produz o deserto. Se nós não tivermos as nuvens nubladas sobre as nossas cabeças, o que nós teremos em nossa vida são densos desertos. Nós precisamos da tempestade, porque sem ela, nós nos secaríamos no conforto da vida. Porque se tem um lugar que nós nos esquecemos do Senhor, é quando tudo está bem. Quando está tudo ótimo, ninguém precisa se lembrar do Senhor. Mas é justamente quando a gente está no fundo do poço, quando as provações elas são diversas, é que nós conseguimos olhar para cima. É que nós levamos o nosso olhar para ver que se do alto vem o socorro para os nossos corações. Tiago continua dizendo, ora, verso 4, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. A ideia de Deus na provação é nos dar maturidade. Pode ser que para a gente maturidade não seja algo importante, mas Deus sabe que talvez a coisa mais importante que nós temos que ter enquanto vivos aguardando a volta de Jesus nessa terra é maturidade, integridade, completos. E essas questões só se dão em nossa vida através dos processos que muitas vezes nós repudiamos. Nós não gostamos de processos, nós queremos o resultado final. Nós não queremos caminhar em meio às lutas, aos desertos, às provações. Nós queremos conquistar o prêmio logo. Se nós pudermos cortar atalhos para conquistar os prêmios e as recompensas, nós fazemos isso. Nós não queremos andar pelo circuito. Porque isso traz cansaço, isso traz dor, isso traz luta. Mas Deus sabe que é apenas o processo que vai gerar nos filhos dele a tão esperada maturidade. Texto muito conhecido, Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, texto conhecido de todos nós, no capítulo 12, ele diz o seguinte: 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, o famoso espinho da carne. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. De boa vontade, pois, aí Paulo respondendo aquilo que Deus fala para ele, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Curiosamente, a palavra forte, ela aponta para a maturidade. Paulo está dizendo, porque quando sou fraco, é que alcanço também a maturidade esperada do Senhor. Deus, Ele está interessado em nossa maturidade, integridade, mais do que nós mesmos. Porque Ele sabe que no dia mau, a maturidade de termos uma vida centrada nele, firmada nele, fará toda a diferença. E é difícil isso que Tiago está falando, tanto que no verso de número 5, ele começa aqui com uma declaração interessante. Ele fala assim, se porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Por que que tudo isso é difícil de digerir? Por que que Deus quer testar então a nossa fé? Por que que Deus nos manda provações?
Ele poderia não mandar. Como é que as pessoas olham e imaginam um Deus bom, se o povo dele sofre com tremendo sofrimento e dores inimagináveis? Essas coisas não equacionam muito bem na nossa cabeça. E Tiago sabe disso. E é por isso que ele diz: se alguém não tem sabedoria para entender essas coisas, peça a Deus. A nossa única solução para observar esse cenário com os mesmos olhos de Tiago é clamando a sabedoria que vem do alto, a sabedoria divina. Porque humanamente, carnalmente, nós olhamos para essas circunstâncias, as provações, e nós não conseguimos entender a lógica. Mas quando nós olhamos a partir da sabedoria de Deus, com os olhos dele, com as lentes dele, aí sim o cenário muda. Se você virar aí a página da sua Bíblia, capítulo 3 de Tiago ainda, verso de número 13. Ele fala um pouquinho mais sobre essa sabedoria. Ele fala: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão, de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seus corações inveja, porque é isso quando a gente vê gente se dando bem e a gente se dando mal, amargura, sentimentos de rivalidade, não se gloriem nisso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Se nós tentarmos olhar as lutas com a sabedoria terrena, ela é animal, demoníaca e terrena. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois de pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Essa é a sabedoria do alto que Paulo está falando e que Tiago está falando. E a boa notícia, meus irmãos, é que se nós olharmos biblicamente, sabedoria é uma coisa que Deus gosta de dar. Nós podemos nos lembrar de Salomão, que quando ele poderia pedir riqueza, anos sem guerra, ao invés disso ele pede sabedoria. Isso alegra tanto o coração de Deus, que Deus derrama outras dádivas por conta do pedido de Salomão. E esse é o tipo de oração que nós devemos pedir. O problema é que ninguém quer admitir a sua tolice. Quantos de nós, diante das nossas lutas, das nossas provações, nos ajoelhamos e falamos assim: Deus, ao invés de questionar o Senhor, eu quero admitir a minha tolice, quero admitir a minha pequenez, quero admitir que a minha visão sobre a tua realidade é míope, é pequena. Nós somos muito orgulhosos e cheios de nós mesmos para admitir que somos tolos. E Deus, Ele está certo que nós estamos errados, ainda diante de circunstâncias totalmente complicadas e contrárias às nossas vontades. E aí então, o verso 7, ele diz que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Essa expressão aqui, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos, é o ânimo dobre. É a pessoa que tem duas almas. Aqui Tiago está exortando aqueles crentes que ainda não tomaram uma decisão. Eles não sabem se realmente vale a pena estarem com Deus ou estarem no mundo. Estão com os dois pés, uma em cada canoa. Nós vamos ver isso quando Elias reúne e está diante dos profetas de Baal, e ele fala: viu, decidam hoje. Se vocês querem o Deus verdadeiro, abracem Ele, mas se não, então tomem essa decisão de vez por todas. Tiago está dizendo o seguinte: se você é um crente,
Se você é um crente que crê em Deus, em Jesus Cristo, foi alcançado pela mensagem do Evangelho, quando vier a prova, você pode sim sofrer, temer, ter dúvidas, ficar inseguro, mas a dúvida na circunstância é uma coisa, duvidar se Deus é outra coisa. Duvidar se Deus ele está ali, se Ele é real, e se Ele zela, e se Ele olha por nós, isso já é uma dúvida extremamente perigosa. E uma pessoa que tem o seu coração de duas almas, dobre, não pense que receberá do Senhor alguma coisa. É o típico crente que ele vai na igreja e fala assim, tá bom Deus, estou aqui. Prova para mim que é bom negócio estar aqui. Deus está dizendo assim, não pense que você receberá de mim coisa alguma. É os mesmos que seguiam Jesus, e mesmo depois de Ele dar inúmeros sinais, falavam assim, nos mostra um sinal para que creiamos. Ele fala, nenhum sinal será dado. Nenhum sinal será dado. E aí então, meus irmãos, aqui no verso 9, 10 e 11, Tiago ele faz um abre aspas, porque parece que ele muda completamente de assunto. Ele vai tratar agora sobre o pobre e sobre o rico. E por que Tiago ele faz isso? Porque uma das provações, uma das dentre tantas que o povo sofria, era proporcionada pelos ricos. E o rico que Tiago cita aqui não é o rico crente. Porque crente ele tem uma visão diferente do mundo. Sendo rico ou sendo pobre, ele vive uma vida para a glória do Senhor. Mas aqui é o rico ímpio, que era adulado pelos crentes, mesmo sabendo que esses ricos produziam tamanho sofrimento. Por exemplo, olha o capítulo 2, do ladinho aí desse que nós lemos, verso 1. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Quais pessoas eles estão tratando com parcialidade? Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupas luxuosas, e entrar um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, você fique em pé, ou sente-se ali embaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino, como Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês, e não são eles que arrastam vocês para os tribunais? Não são eles que blasfemam um bom nome que foi invocado sobre vocês? Então, Tiago ele faz uma inserção pontual em um tipo dessas provações que eles estavam falando. E ele responde aqui no verso 11 com uma palavra de consolo, dizendo, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca e a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece, assim também o rico murchará em seus caminhos. Então essas palavras também são de consolo e encorajamento para que os crentes que estão sofrendo, eles estão vendo que Deus no final fará justiça. E que eles precisam se gloriar na exaltação deles, que é o fato deles serem eleitos, escolhidos pelo Senhor. Então nós chegamos no verso de número 12, onde Tiago aqui ele faz uma conclusão dessa primeira parte. Ele vai fazer um resumo de tudo que ele disse até agora. Ele vai falar, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança as provações. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então Tiago ele está fazendo esse resumo, e ele usa aqui a mesma expressão utilizada por Jesus, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação. E existe aqui um contraste entre a coroa da vida
com aquela folha que seca e murcha e é esquecida. É isso que Tiago ele está falando, que perseverar no Senhor é muito mais valioso. E Tiago ele não está dizendo aqui que a salvação se dá pelas obras, pelo contrário, que a fé salvadora ela sim se manifesta através das obras. E qual é as obras que ela se manifesta? Através da perseverança. E aqui entra um ponto muito importante. A partir do verso de número 13, 14, 15, ele vai falar sobre as tentações. Isso é muito importante porque é muito fácil a gente achar que a provação é tentação e que a tentação é provação. E ele explica a diferença entre elas. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. É isso que Tiago está ensinando, que é um grande perigo confundirmos provação com tentação e achar que Deus é que nos leva a pecar. Que quando as provações vêm, é Deus querendo nos instigar ao erro e a fazer o mal. E Tiago, ele deixa muito claro que não é desejo objetivo de Deus fazer que ninguém se desvie da fé. Que ninguém fira a palavra do Senhor. Porque Adão foi o primeiro que fez isso. Quando veio a tentação dele, ali ele foi tentado pelo diabo. E eles caíram na tentação. E Deus vem questionar ele. O que ele diz? Joga para Deus. Foi a mulher que tu me deste. Se o Senhor não tivesse me dado isso, eu não teria pecado. Se eu fui tentado, Deus, a culpa é sua. E Deus está dizendo, não. Você é responsável pela sua tentação. Tiago está trazendo isso de novo à memória. Deus não é o causador do mal. Ele continua no verso 14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. A palavra sedução aqui é a palavra isca, usada na pesca, para você pegar o peixe. Iscar aquele peixe. É a sedução. E Tiago deixa claro aqui que nós somos seduzidos e tentados, não por Deus, mas pelas questões que habitam nosso próprio ser. E elas também são utilizadas como instrumento de Satanás. O próprio Jesus, ele disse na oração do Pai Nosso, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ou seja, a tentação não é algo que Deus nos dá. É algo que surge do nosso coração, a qual nós precisamos cuidar para não cair. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 15, ele diz, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falso testemunho e blasfêmias. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios 10, 13, ele diz, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Tentação é humana. Mas olha só o que Paulo diz, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus ainda nos dá a graça preveniente, aquela graça que nos impede de chegarmos à mais profunda e profundeza pecaminosa da alma humana. Deus ainda assim nos contém, para que a gente lide com tentações as quais nós podemos suportar. Não há nenhuma tentação que a gente possa dizer, isso é muito maior do que eu não consigo. Se nós falarmos isso, nós estamos dizendo que a palavra de Deus é mentirosa. E ele continua, pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá o quê? Livramento. É que muitas vezes nós não queremos olhar para o livramento. Nós amamos tanto ser tentado pelas coisas da carnalidade, que nós abraçamos ela. E ele conclui, para que vocês possam suportar. Tiago, no capítulo 4, verso 7, ele diz o seguinte, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Já percebeu que nós invertemos isso? A gente resiste a Deus, se submete ao diabo.
A gente inverte isso. A gente tinha que resistir, mas não, a gente resiste a Deus, questionando, brigando com Ele quando as lutas vêm, mas a gente se submete quem? Ao diabo. Então ele parte para o final dizendo, verso 15, então a cobiça depois de haver concebido dá luz ao pecado, e o pecado uma vez consumido gera morte. Ele faz um paralelo aqui porque ele está falando a lógica da morte. A cobiça depois de concebido dá luz ao pecado, o pecado consumado gera morte. Mas nos versos 3 e 4 nós vemos o que? A lógica da vida. Quando a perseverança ela tem ação completa, ela gera maturidade. Ele está colocando as duas questões claras, dizendo, se você dá vazão para uma, é morte, para outra é maturidade. E aí então, verso 16, ele diz, não se engane, meus amados irmãos. Por que Tiago diz isso? Porque por conta das provações, é muito fácil nós começarmos a desacreditar do caráter de Deus. E começar a atribuir culpa a Deus pelas provas que nós passamos. Deus quer me levar a pecar. Deus não é tão Deus, Deus não é tão bom, Deus não é tão amoroso. E nós não podemos nos enganar quanto ao caráter de Deus, daquele que é fiel, santo e justo. E ele encerra então com os 2 versos dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então Tiago ele está reafirmando o caráter de Deus, e ele desafia os leitores a crer em Deus, dizendo que tudo que é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem do céu, do Pai das luzes, onde não há sombra nem mudança, não varia. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é amoroso. Não duvide de quem Deus é. E uma vez que nós fomos gerados pela palavra da verdade, como se fôssemos primícias da sua criatura, nós devemos ter uma leitura diferente sobre a vida, sobre as provações, sobre a tentação. Nós somos o povo do Senhor a quem Ele chamou. E Tiago, ele está nos convocando e desafiando aqueles crentes a continuarem olhando para Deus, apesar das provações que estão passando. Então, meus irmãos, depois da exposição, gostaria de fazer algumas breves aplicações para nós nessa noite. Não se assuste, são 8, mas são rápidas. São rápidas. A primeira delas é uma frase de João Calvino sobre esse texto. Ele diz assim: aquele que tem a correta estima do amor de Deus sobre si, aquele que tem a correta estima do amor de Deus sobre si, considerará todas as outras coisas como sem valor. Quando se tem uma expectativa, uma perspectiva correta de como Deus nos olha, tudo mais perde o valor. Perde o valor. Porque nem a pobreza, nem a fome, a nudez farão o crente ficar ansioso, porque ele se sustentará com a consolação da promessa divina. Irmãos, ainda que a gente seja provado nessa terra, não podemos nos esquecer que Jesus nos ama. Que quando nós participarmos da mesa do Senhor, nós estaremos dramatizando aqui o ato mais amoroso de Jesus por nós. Ele foi no madeiro. Quando vemos isso, tudo perde o valor. E nenhuma provação que nos assombre trará no nosso coração ansiedade, porque nós descansamos sabendo que a nossa recompensa virá. Ela está aguardando. Lembre-se da recompensa do Senhor nos dias de provação. Lembre-se. A segunda aplicação é que o mundo em que nós vivemos é um mundo caído. O mundo que nós vivemos não é um parquinho de diversão. Não é a praça de alimentação do shopping.
não é o Eco Parada do Madeiro, não é o Catarina Outlet, e para a gente é alvo de turismo, né, quando a gente vai. A terra não é esse lugar, meus irmãos. A terra, ela é um lugar caída, ela é desregulada, ela não se parece com o jardim do Éden. Ela foi imaculada pelo pecado, pelas ações de Satanás. E nós estamos em situações de provação o tempo todo, temos inúmeras provações, e não espere nada de diferente aqui nessa terra. A não ser que você pertença a esse mundo. A não ser que você pertençamos a esse mundo. Mas Jesus disse, eles não são desse mundo. Não peço que os tires do mundo, mas livra-os do mundo. Então nós teremos sim provações. Que nos leva à terceira aplicação. Deus, ele é soberano. Deus é extremamente amoroso. Como é que um Deus bom e santo, é a pergunta dos ateus, permite que coisas ruins aconteçam? Queridos, Deus, ele permite as provas para que atinjamos a maturidade, para que possamos ser refinados e ficar como Ele é. E de fato Deus, ele é soberano, de modo que nada foge do controle dele. Mas ainda assim nós somos responsabilizados pelas nossas atitudes. Esse é um mistério. Deus, ele é soberano e comanda tudo, mas ao mesmo tempo nós também somos responsáveis e culpados pelo nosso pecado. Essa resposta, como isso equaliza, nós não temos. Outras linhas teológicas vão tentar responder isso, mas nós nos calamos quando a Bíblia se cala. Mas isso não pode fazer com que a gente duvide do caráter de Deus. Porque a gente às vezes a gente tem a memória curta. Porque nós vemos Deus nos abarrotando com bênçãos, dádivas. E parece que basta uma provação para desconsiderarmos tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele fez e tudo aquilo que Ele faz. Nós temos que cuidar do nosso coração. A quarta aplicação, meus irmãos, é que desconfiar do caráter de Deus é uma tentação terrivelmente perigosa. Tiago está alertando aqueles homens, dizendo assim: cuidado, não se enganem. E essa palavra é para a gente hoje. Porque quando nós vemos terríveis notícias como as que eu citei no início, quando nós vemos duras realidades de pessoas sofrendo terrivelmente, é muito fácil nós desconfiarmos do caráter de Deus. E somos tentados, inclusive, a achar que no lugar de Deus nós faríamos melhor. Ah, se eu fosse Deus, eu não permitiria. Se eu fosse Deus, jamais permitiria que uma criança fosse abusada. Se eu fosse Deus, jamais permitiria o holocausto. Se eu fosse Deus, aquela situação na Ucrânia já teria resolvido. Se eu fosse Deus, nenhuma criança mais morreria no mundo. Se eu fosse Deus, nenhuma criança passaria fome. Não, sim. Cuidado. É uma tentação terrivelmente perigosa desconfiar do caráter de Deus. Desconfiar do caráter de Deus. A gente tem que ficar muito esperto nos nossos porquês. Por que Deus? Por que aqui? Leve o seu coração aberto, desarmado diante do Senhor. Jogue, lance sobre Ele toda a ansiedade. Mas ainda assim tenha cuidado.
Porque às vezes, na verdade, nós estamos andando numa linha muito fina entre a desconfiança do caráter de Deus. Sexta aplicação é que ao invés de olhar para as provações com fúria, porque é isso que nós olhamos. Nós olhamos para as provações com fúria. Tiago diz que nós devemos ter elas com motivo de grande alegria. Mas nós não, olhamos elas com fúria. Mas ao invés de olhar para as provações com fúria, nós deveríamos olhar para as nossas tentações com fúria. Isso nós não fazemos. Nós não olhamos para as coisas que brigam dentro da gente, as carnalidades, as imoralidades, as invejas, a maledicência, a mentira. A gente não olha essas coisas com fúria. A gente é muito tolerante para as tentações, mas nada tolerante para as provações. A gente é pouco tolerante com as coisas que Deus permite, mas nós somos extremamente abertos para as tentações que brotam do nosso coração. Nós deveríamos inverter as coisas. Deveríamos inverter as coisas. Como eu disse anteriormente, não podemos ser o povo que resiste ao Senhor e se submete ao diabo. Somos o povo que se submete a Deus e resiste ao diabo. Irmãos, e as duas últimas é que nós precisamos confessar nossa fraqueza e pedir sabedoria para entender. Assim como Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus. A melhor oração que nós podemos fazer durante as provas é: Senhor, me dê sabedoria. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, mas eu sei que o problema não está no Senhor. O problema está em mim. Me dê sabedoria. Me dê sabedoria. E por fim, não permita que as provações abalem a sua identidade em Deus. Tiago diz que nós somos primícias das suas criaturas. Tiago diz que nós fomos regenerados pela palavra. No dia da luta, da prova, do problema, não se esqueça de quem Deus tornou você. Agora você é diferente. Você faz parte do reino do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.